Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por mais essa hora de poder compartilhar a Tua Palavra e nós pedimos ao Senhor que a nossa mente esteja cativa e obediente à Tua Palavra. Que nós possamos nos concentrar nas Escrituras e sair daqui, Senhor Deus, aprendendo algo da Tua Palavra, para que nós possamos colocar em prática. Nós pedimos então a capacitação do Espírito Santo para compreender as Sagradas Escrituras. Que assim seja. Amém. Eu quero fazer um resumo então do que nós falamos na exposição anterior. Eu deixei de fazer as exposições nos últimos 2 cultos justamente pela ausência dos irmãos aqui. E aí eu trouxe outras palavras, nós estávamos aqui em poucas pessoas. Então, na última exposição de Jonas 3, versículo 4, o que nós fizemos? Nós destacamos, nós enfatizamos a profecia de Jonas. Então, se você não acompanhou essa pregação, está lá no YouTube. Quando Jonas ele prega e Jonas profetiza, no versículo 4, ele diz: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então Jonas faz uma profecia e há uma pregação. Ele estava pregando e anunciando uma profecia. Nós também comentamos que na Bíblia Sagrada, o número 40, ele tem uma simbologia, ele tem um número 40, ele nos leva a entender, quando nós estudamos as Escrituras, que é um tempo de provação. Você vai ver, por exemplo, 40 anos que o povo passou no deserto, tempo de provação. O Senhor Jesus Cristo ficou 40 dias naquela provação e tentação. Nós vemos também outros relatos de 40 dias nas Escrituras, Moisés que ficou no Monte Horebe também 40 dias e tantos outras histórias com o número 40. A palavra quarentena também vem de 40. Nós estamos num tempo de provação. Pastor, qual o tempo que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia? Tempo de provação. Deus está provando a nossa fé. Deus está peneirando o seu povo. Peneirando. Tomara que quando o Senhor Deus então nos peneirar, que fique a tua fé. Amém? Na pregação também, nessa pregação então, eu estou fazendo um resumo, nós vimos que Jonas, ele só pregava condenação e não tinha esperança na pregação dele. Veja, a pregação não é isso. Pregação é anunciar, sim, as palavras do Senhor. Nós devemos ter o compromisso de sermos fiéis às Escrituras, com certeza, além de termos o cuidado de não sermos juízes, mas sim resgatadores de almas perdidas. Por mais que eu fale a verdade do Senhor, eu preciso também estender a mão para o resgate. Coisa que aqui não tem na pregação de Jonas, era só condenação. Devemos sempre então falar e anunciar as verdades de Cristo, e se tivermos este compromisso, iremos sim desagradar a muitos, com certeza. Nós não iremos agradar a maioria com a verdade de Cristo, é só ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas a verdade liberta, amém? A verdade liberta. Jonas então ele profetizou e pregou, até deu uma data. Veja, Jonas deu uma data, 40 dias, um período. Mas a prova incontestável que veio da parte de Deus é que 120 mil pessoas se converteram. Não foi o que Jonas disse que converteu aquelas pessoas, mas foi o que Deus fez no coração das pessoas e a resposta que os ninivitas deram para o Senhor Deus. Então isso é muito importante entender isso. Jonas pregou, mas foi Deus que agiu naquele povo, o povo respondeu ao Senhor Deus, então o milagre aconteceu, 120 mil pessoas se converteram. Amém? Continuamos então a exposição, nós iremos fazer daqui a pouco a leitura do versículo 4 a 10, se prepare aí, e nós veremos alguns detalhes importantes desta pregação, deste texto, como já foi mencionado antes. Este avivamento é considerado o maior avivamento da história, registrado na Bíblia Sagrada, superando muito, mas muito em números, o avivamento da igreja primitiva, que está em Atos capítulo 1, 2 e 3, que foi o batismo, foi a descida do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo enchendo aqueles homens de poder e dos dons espirituais para poder pregar o Evangelho, para poder expandir a igreja. Esse avivamento dos ninivitas aqui foi o maior da história. Agora veja, o que esses ninivitas, o que eles fizeram? Primeiro, eles creram
Eles agiram, eles se moveram e se uniram. Não basta só crer, eu preciso também agir, eu preciso me mover, eu preciso se unir com outras pessoas para que algo extraordinário venha acontecer. Agora eu faço uma pergunta: será que essa geração que nós estamos vivendo hoje, será que nos dias que nós estamos vivendo hoje, muitas gerações já se passaram, será que aqueles ninivitas eram especiais? Será que aquela geração de ninivitas, eles eram diferentes? Será que é possível acontecer isso nos dias atuais? O que devemos fazer então? Por onde nós devemos começar? O fato é que também estamos diante de um cenário muito semelhante àquele cenário dos ninivitas. Você vai ver que no mundo inteiro existem lugares que é semelhante e pior do que os ninivitas. Mas o que irá nos diferenciar então de outras gerações que já se foram, não é o que nós ouvimos, mas é o que nós decidimos colocar em prática. Escute isso. Quantas pregações nós já temos? Quantas mensagens nós já temos? O que vai mudar a tua vida não é o que você ouve, mas é o que você vai decidir hoje colocar em prática. Amém? Então vamos ler Jonas capítulo 3, versículos de 4 a 10. Jonas capítulo 3, versículos de 4 a 10. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza, a cinza. E também ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e se convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Amém? O texto está lido e eu vou versículo por versículo, frase por frase aqui para nós meditarmos. Versículo 5, que o 4 já está, né? Já meditamos a exposição anterior. Primeira parte está escrito aí: e os homens de Nínive creram em Deus. Repete comigo: e os homens de Nínive creram em Deus. Eu vou começar com uma pergunta: como alguém pode acreditar em uma pergunta, uma pregação tão dura? Direta, era simples, sim, mas os resultados obtidos nessa pregação de Jonas foi extraordinária. Eu respondo: se de fato vier de Deus, o recado, se de fato vier de Deus, o recado, e o Senhor Deus estiver agindo nos corações, tudo isso é possível. Veja, se a pregação veio de Deus e Deus age nos corações, tudo é possível. Até uma pregação dessa ruim pode fazer milagre. Eu já disse uma vez que Russell Shedd diz assim, no livro dele Avivamento: antes se pregava um sermão e 3.000 pessoas se convertiam. Hoje tem que se pregar 3.000 sermões para que uma pessoa se converta. Vamos lá, eles creram em? Eu quero que você enfatize isso. Eles creram em Deus. Agora, eu pergunto, o que é crer? Crer é ter a convicção e tomar verdadeiro aquilo que se ouve. Eu estou ouvindo aquilo e eu sei que aquilo é verdade. Isso é um dom de Deus. Em Mateus capítulo 24 vai dizer que Satanás, se puder, ele até mesmo enganaria os seus escolhidos. Mas quem tem a fé que vem de Deus, sabe discernir quando aquela palavra vem de Deus ou não. Aqui foi uma graça do Senhor especial sobre aqueles ninivitas, claro.
Agora vamos lá, nos dias atuais, sem dúvida, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, incalculável, no que diz respeito a crer. Há uma crise nessa palavra de crer. E isso é, claro, é muito decorrente, está se multiplicando a milhares, inúmeras vezes, por causa dos falsos profetas, falsas profecias, falsas curas, falsos milagres, escândalos diários envolvendo as chamadas lideranças cristãs. Eu posso afirmar sem medo de errar: estamos vivendo uma crise na fé terrível. A apostasia nada mais é do que abandono da fé. Tem feito a maior religião atual crescer espantosamente, que é a igreja dos desigrejados. Pergunta: eles creram em quem? Em Deus. Veja, isso é muito importante para nós entendermos. Eles não creram no profeta. Eles escutaram a palavra e viram: não, é palavra de Deus, nós vamos obedecer. Por isso que é um dom do Senhor. O Senhor fala comigo através da tua palavra. Eles creram em Deus. E veja que para eu crer em Deus, eu preciso ouvir. Eles creram na palavra que veio de Deus. E quero reforçar o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, 17. Você não precisa abrir, eu vou tentar dar uma acelerada para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo. Então, Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Veja, vou repetir: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a nossa fé só é despertada, a nossa fé só é alimentada quando eu ouço a palavra que vem de Deus, e não a palavra de um homem. Por isso que quando nós pregamos as Sagradas Escrituras, nós estamos só comunicando, nós estamos transferindo a palavra do Senhor. Porque é ela que vai trazer fé para você, na tua alma, no teu espírito. A tua carne vai ficar incomodada com a palavra do Senhor, mas o teu espírito se alimenta da palavra do Senhor. Para quem já teve experiências espirituais com a palavra do Senhor, leia o Salmo 91. Tem pessoas que já leram o Salmo 91. Eu já li o Salmo 91 para algumas pessoas que passaram mal. Porque existe algo poderoso através daquelas palavras que saem de Deus. Não é a escrita, mas é o conteúdo. Aquilo saiu do Espírito Santo. Não há espírito maligno que suporta essa leitura. Então vejamos, a fé então veio para ouvir a palavra de Deus. Eles creram. Jonas pregou o que Deus mandou dizer. Ali era assim. Hoje está tudo escrito o que o Senhor Deus quer dizer. Só nós só temos que falar, pregar as Escrituras. Então quando eu prego as Escrituras, Deus está falando. Continuando: e como saber nos dias atuais, então, qual é a mensagem de Deus para nós? Eu respondo: não há outra resposta, não há. Somente as Escrituras podem nos responder. Ainda que viesse um anjo do céu e me dissesse algo diferente das Escrituras, devo ficar com as Escrituras. Quem diz isso? O apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 1, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Eu já preguei, está lá no YouTube também essa pregação. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja maldito. Pronto, eu não tenho que escutar nada além do que está aqui. Eu só tenho que acreditar nisso aqui, guardar o meu azeite, preparado para o que vier. Se vier a grande tribulação amanhã, estou pronto. Se vier daqui 10 dias, estou pronto. É isso, mais nada. No final, as Escrituras sempre irão prevalecer, sempre irá prevalecer. Pode passar os anos, os profetas, os milagres, as curas, os avivamentos, as histórias, mas uma coisa é certa: as palavras do Senhor jamais passarão. Elas sempre serão eternas e atuais e vão se cumprir. Isso está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 33. Você pode observar que eu estou lendo aqui, expondo Jonas,
e trazendo outras passagens que confirmam tudo aquilo que eu estou dizendo nas Escrituras. Então veja, a palavra ali em Lucas 21:33 vai dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando alguém começar a falar aí, o Senhor Jesus vai voltar esse ano, vai voltar amanhã, o que Jesus falou? Ninguém sabe. Mas nós temos um sinal, sim, quando o anticristo manifestar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses. O anticristo apareceu, pronto, aí estejamos preparados, porque é iminente. Quando o anticristo manifestar, aí o Senhor Jesus Cristo então volta. Enquanto ele não se manifestar, ele não vai voltar. Tem muitos homens sérios de Deus, teólogos muito estudiosos, que afirmam isso, e a própria Sagrada Escritura afirma isso aí. Então eu quero deixar bem claro isso, porque fica aquela expectativa e tal. Meu filho, guarda a tua fé. É isso que você tem que se preocupar, com mais nada. Vamos lá, continuando. Como nós dissemos aí, versículo 5, creram em Deus. A essência está aqui. O que é a essência? O básico. Ao ouvirmos uma pregação, não é no pregador que devemos acreditar. Não é. Mas se a mensagem do pregador ela veio de Deus, então a minha fé deve ser no Deus da mensagem e obedecer. E devo obedecer. Vou repetir. Mas se a mensagem do pregador veio de Deus, então a minha fé deve ser no Deus da mensagem e obedecer. Por que não vemos multidões hoje se convertendo? Por que nós não vemos hoje multidões se convertendo genuinamente nos dias de hoje? Por quê? Primeiro, porque as mensagens têm sido de autoajuda, que buscam sucesso, soluções para o homem nesta terra. Está longe de pregações que glorifiquem a Deus. Segundo, estão pregando um evangelho híbrido, misturado, liberal. O falso evangelho, o evangelho da hiper, ultra, mega power graça, que eu posso fazer tudo, que Deus vai me perdoar. Deixa eu te explicar uma coisa. Se o inferno não existir, Jesus seria o homem mais mentiroso da face da história da humanidade, porque quem mais pregou sobre o inferno foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para quem está brincando com o pecado, está dizendo que Jesus é um mentiroso. Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: a graça que não muda você, ela também não está te salvando. Porque a graça que me muda é a graça que me salva. E essa graça eu confio que vem de Deus. Então cuidado com mensagens adocicadas. Aquelas mensagens que o pregador fala suave, fala mansinho. Aquele pregador fala assim, gostoso de escutar ele. Vai ter muita gente que vai para o inferno por acreditar nessas pregações. Como que eu gosto de escutar esse pregador. Ele passou uma mensagem, está aliviando a minha alma, olha, eu estava tão triste, agora eu fiquei alegre. Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte: se você escutar a mensagem do Senhor Deus, e se for Deus que falou com você, quando você sair pela porta da igreja, você vai sair sim de cabisbaixo, porque você vai entender que você precisa mudar muita coisa para continuar andando com Cristo. Com isso as multidões ficam perdidas, com tantas opções, com tantas falácias, com esse falso Deus, que mais parece um funcionário obedecendo ordens. Enquanto as verdadeiras doutrinas de Cristo não voltarem para os púlpitos, veremos uma geração inteira vivendo como se não fossem morrer. Você já viu isso? Está todo mundo, mesmo uma pandemia, não estão nem aí. Vamos fazer o pancadão, vamos juntar todo mundo, aglomeração, vamos fazer festinha. Não estão nem aí, nem com a mãe deles, nem com o pai deles, eles não querem nem saber. A mãe cheia de doença em casa, ele vai para o baile funk. Aí vai lá, pega uma doença, leva para a mãe morre. Não estão nem aí. As pessoas hoje estão vivendo como nos dias de Noé. Estão comendo, bebendo, se dando em casamento, se divertindo, não querem saber de nada. E também, além disso, as pessoas hoje estão vivendo como se elas vivem tanto, trabalham tanto, que elas morrem sem ter vivido. Elas não viveram, elas só se consumiram nessa terra. Acreditar que nada vai acontecer
se morrerem na prática do pecado, como se o inferno fosse uma ilusão, e que um Deus tão bom e tão misericordioso, ao final vai acabar perdoando a todos. Mentira! Que dura realidade é e será para aqueles que vivem nesta breve vida que nós temos, sem pensar nas consequências da verdadeira vida que é eterna, que vem após a morte. A maior lição que essa pandemia está nos ensinando, que não tem pobre, não tem rico, não tem evangélico, não tem ateu, não tem criança, não tem adulto, todos, em todas as categorias, milionário, pobre, estão vindo a óbito. Sabe o que o Senhor Deus está falando com o mundo inteiro? Primeiro, eu estou desagradado com todos, todo mundo. Segundo, é para mostrar para vocês que a vida me pertence. O dom da vida me pertence, o ar que vocês estão respirando, e alguns estão tendo que pagar muito para respirar, estão tendo que comprar, alguns estão comprando oxigênio, isso eu dou de graça, mas vocês viraram as costas para mim. Essa é a mensagem que o Senhor Deus está falando para o mundo. Vocês acham que pode viver sem mim? É só ver o ar que vocês respiram, é de graça, é de graça. A vida é um dom de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O Senhor jamais, irmãos, irá se contradizer. Se o Senhor Deus falar com alguém, tudo estará em harmonia, em conformidade com as Sagradas Escrituras. Pode alguém chegar para mim e falar assim: eu estava orando por você, e eu quero trazer uma mensagem para você. Ok, só que se não tiver em conformidade com as Escrituras, não veio de Deus, veio da carne. Sabem quem são os profetas atuais? São os pregadores do Evangelho de Cristo, os anunciar o que foi dito e nada mais, porque conhecer as Escrituras é tão necessário nos dias atuais. Por quê? Pois por meio dela nós podemos discernir as mensagens que nós ouvimos, as intenções das pessoas que estão à nossa volta, as profecias, os profetas, os pregadores, os espíritos. Tudo nós podemos discernir quando nós conhecemos a palavra. Nós não seremos enganados se você conhecer as Escrituras e conhecer quem é o seu Deus. E o mais importante das Sagradas Escrituras é conhecer a Cristo. Não tem outro jeito de você conhecer a Cristo, se não for por meio das Escrituras. Você não vai saber quem Ele é. Continuando, portanto, se ouvirmos e meditarmos nas Sagradas Escrituras, temos a convicção de que o Senhor está falando conosco. Continuando, Jonas capítulo 3, versículo 5. Então, os homens creram em Deus de Nínive e proclamaram um jejum. A palavra proclamar aqui é declarar publicamente, em alta voz, um jejum. Observe, a prática do jejum é ficar sem comer durante um período de tempo. Se vestir de saco, pano de saco, eu vou explicar daqui a pouco o que significava isso, é humilhação, se humilhar. E se cobrir ou se jogar nas cinzas, era uma referência à fragilidade do homem, também no pó, e quando era na cinza, era a purificação dos pecados. Era conhecido como ritual de lamentação. Todas essas três práticas, você vai ver muitos versículos nas Sagradas Escrituras, que eles jejuavam, eles ou rasgavam as suas vestes, se lançavam no pó, na cinza, todos esses três rituais, jejum, vestir de pano de saco e se jogar nas cinzas, era um ritual de lamentação, de tristeza, de profunda tristeza. Como eu disse, que nada mais é do que você estar ali, por exemplo, imagina na rua chorando, em voz alta, chorando, lamentando em voz alta pela rua. Também, quando as pessoas se vestiam de saco, eu vou explicar isso aqui na frente, era um luto. Quando as pessoas estavam de luto, era assim que eles se vestiam também. Então vamos lá. Era uma forma de tentar chamar a atenção da divindade, ao qual desejavam uma resposta. Nós vamos ver agora alguns textos que nos mostram que o povo de Deus também faziam isto. Eles jejuavam, se cobriam de saco e também usavam as cinzas nesses momentos. Vamos lá em Neemias capítulo 9, versículo 1.
Veja, vai estar aberto aqui para acelerar um pouquinho mais no Data Show. Neemias capítulo 9, versículo 1. Assim que passar aqui, você diz aí, glória a Deus. Veja, irmãos, e eu também vou falar sobre isso aqui. Hoje precisa fazer isso? Não. Então você não vai ser enganado mais. Quando você vê alguém se vestir de saco, veja, tudo bem, ele pode fazer isso na rua, não é problema. Mas se ele falar para você que o Senhor Deus quer que você se vista de saco, eu vou te dizer, isso não funciona mais para o Senhor Deus. Não existe mais isso. Ok? Isso foi naquela época. Deus não quer saber mais disso. Amém? Neemias capítulo 9, versículo 1. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. Esther capítulo 4, versículo 3. Tanto o versículo 3 quanto o versículo 4 vão falar a mesma coisa, vão enfatizar, mas Esther capítulo 4, versículo 3. Esse que é um livro histórico, um livro muito bacana. Esther capítulo 4, versículo 3. Se aparecer, diga glória a Deus. Não se esqueçam pode me interromper e dizer glória a Deus. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus o quê? Grande luto, com jejum, choro, lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinza. Mais um texto só, Daniel capítulo 9, versículo 3. Essa era uma prática, irmãos, muito comum naquela época. No Oriente se fazia muito isso, para tentar chamar a atenção da divindade. Os pagãos faziam isso, mas os hebreus, os israelitas também faziam isso? Faziam, porque o Senhor Deus pedia para fazer isso. Ele pedia para fazer, só que hoje não mais, ok? 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas, com jejum, saco e cinza. Amém? Então vamos lá. Preste atenção. Crer não é somente concordar com o que está se ouvindo. Vai muito além disso. Mas é decidir imediatamente colocar em prática. Uma das evidências que a mensagem veio do Senhor é a convicção de pecado e desejo de mudança de vida, arrependimento. Deixa eu te explicar uma coisa. O que fez o Senhor Deus não derramar a sua ira sobre os ninivitas não foi porque eles se vestiram de saco, não foi porque eles jejuaram, foi porque lá no versículo 8 vai dizer que eles se converteram. Então depois eu vou fazer uma conclusão aqui, porque tem muita gente querendo fazer um monte de sacrifício, e vocês devem ter visto aí nessa semana, não sei se é verdade isso, mas que estavam tentando sacrificar umas crianças aí para tentar acabar com a pandemia. Por quê? Porque são pessoas, primeiro, lunáticos, que interpretam a Bíblia de uma forma completamente errada, e ali não tem nada de Espírito Santo, é espírito do mal, e achando que isso vai chamar a atenção do Senhor. O Senhor quer conversão. Veja o país que nós estamos vivendo. Todos estão falando dos políticos, nós estamos vendo o bueiro aberto de tanta corrupção, mas olha as pessoas civis, homens comuns na corrupção, mentindo, superfaturando gasolina, superfaturando alimento, roubando cada vez mais do povo, oportunistas que estão agora fazendo empréstimos para ganhar dinheiro do pobre. É isso que o Senhor Deus abomina. Jonas 3, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Eu vou pular esse vestido de saco que eu vou falar no versículo 6. Desde o maior até o menor. Veja, seria o mesmo que dizer assim, todos. Todo foi proclamado para todo mundo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A mensagem do Senhor Deus, você acha que é só para você e para mim, os adultos? Não, é para o seu filho também. Desde o maior até o menor. Todos na casa devem participar, todos na casa devem se converter, todos na casa, todos no Brasil precisam se voltar para Deus. Todos precisam reconhecer os seus erros, todos precisam se voltar para o Senhor. E esse aqui é um recurso que se chama merismo, é quando você pega os extremos. Por exemplo, se você quer indicar totalidade, tipo assim, quando Jonas está pregando ali, ele está dizendo assim, desde o maior até o menor, ele está querendo dizer o seguinte, do rico ao pobre, do intelectual
ao leigo, dos adultos às crianças, dos patrões aos empregados, das autoridades e dos civis, todas as categorias. Vale destacar algo importante que vou enfatizar e destacar mais à frente. Ouça, o Senhor Deus, na mensagem de Jonas, não pediu para os ninivitas fazerem aquilo. Neste caso aqui, nós não vemos o Jonas pregar e falar assim: olha, vai ser destruída, porque Jonas não pregou que eles deveriam, se vocês se vestirem de saco, se vocês se colocarem nas cinzas, o Senhor terá misericórdia dele. Não, Jonas queria que eles morressem. Então Jonas só pregou: vocês vão ser destruídos. Partiu da vontade deles, partiu do entendimento deles de fazer algo para agradar ao Senhor. Lógico, o Senhor Deus viu aquilo, viu. Mas se eles não tivessem se convertido, abandonado as práticas malignas que eles tinham, abomináveis, o Senhor teria destruído aquela cidade e aquela geração. Não fez naquela geração, mas 150 anos depois o Senhor Deus fez isso. É só você ler o livro de Naum, 150 anos depois o Senhor Deus destruiu, Nínive foi destruída. Continuando. A verdade é que nos momentos de desespero, veja, escuta isso. Jonas não pediu então para os ninivitas fazerem aquilo. A verdade é que nos momentos de desespero é comum vermos pessoas fazendo isso: votos, sacrifício, jejuns longos, promessas, andar de joelho para a rua, para a escadaria, fazer caminhadas longas aí para São Paulo, para tudo quanto é lugar, fazer a caminhada da fé. Porém, isto é extremamente secundário. A prioridade sempre será o abandono de pecado, sempre, e se voltar para Deus. Se você quiser fazer alguma coisa para chamar a atenção do Senhor, o Senhor vai ficar olhando. Se você não abandonar o seu pecado, Ele vai falar: está perdendo tempo. Eu vou para o monte. Você vai para o monte, quer fazer isso? Nossa, só de subir no monte é um sacrifício. Aí você desce, começa a xingar, começa a fofocar: não adiantou nada, meu filho, você está em pecado do mesmo jeito. Você não tem propósito de mudança de vida, não adianta nada. O que deteve a ira do Senhor não foram essas práticas, mas sim a obediência dos ninivitas ao Senhor Deus. Ao deixarem as práticas abomináveis que cometiam, eles se arrependeram. Versículo 6. Jonas 3:6. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. O impacto da mensagem de Jonas e a comoção pública que teve ali, ela chegou até a maior autoridade, que era o rei. Veja que rei, naquela época não tinha prefeito. Então, quando fala rei de Nínive, ele poderia ser rei de Nínive e rei de outras cidades também, de outras províncias, ou até mesmo um rei de um país. Mas aqui no caso está falando de Nínive. E este rei aqui, só para nota de rodapé, curiosidade, é muito provável que seja Assur-dan III, que reinou ali na Síria 773 a 755 a.C. Quando o texto diz rei de Nínive, como eu já disse, era o termo usado para quem governava a cidade, como eu já expliquei. Aqui vai dizer assim: e esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono. Então veja, a mensagem foi tão impactante que a maior autoridade da cidade escutou. Só que a autoridade da cidade, ela escutou, ela fez o quê? Ele ficou quieto? Não. A maior autoridade se levantou, e eu vou explicar isso aqui. Veja, irmãos, quando a mensagem chega numa autoridade e ela se move, ela começou do maior para o menor. Por que nós estamos padecendo no país? Por que a igreja de Cristo está padecendo? Porque a maior corrupção que existe dentro da igreja começa pelos pastores, pelos bispos, infelizmente. E é pelos pastores e pelos bispos, obreiros, diáconos, que o avivamento vai vir se converterem, se voltarem para o Senhor. Infelizmente, muitos estão caindo em pecado. Podemos entender assim e compreender que um rei, quando ele se levantava do seu trono, todos esperavam uma decisão. Quando o rei estava ali naquele horário dele de ofício, quando ele se levantava então, todos queriam esperar, alguma coisa ele iria falar. Então uma decisão, havia um silêncio naquele momento, pois o rei iria dizer alguma coisa. E ao se levantar do trono, era um decreto.
E assim aconteceu. Veja que ele se levanta, olha a atitude do rei. Ele escuta aquela mensagem, ele levanta, ele tirou as suas vestes, ele se cobriu de saco e sentou sobre a cinza. E eu quero destacar aqui o que é uma verdadeira liderança. Líder não é o que diz para fazer, mas sim aquele que faz, mostra e ensina. Por isso que um líder tem que ter testemunho de vida. Uma liderança, líderes não conquistam por argumentos, mas convence ao terem atitudes. Esse rei aqui deu exemplo, esse rei aqui fez algo que chamou atenção e é por isso que ele está aqui registrado na Bíblia Sagrada. Não basta ser um líder, é necessário em ocasiões críticas liderar, assumir a responsabilidade e estar à frente do trabalho. Um líder de resultados e de respeito jamais irá dizer: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Por isso que nós estamos vendo as famílias a bancarrotas, despencando. Por quê? Porque os homens, primeiro tem que achar famílias hoje inteiras, que estão tudo despedaçadas. E quando você acha uma família inteira, o pai, que é o cabeça, é o que menos dá testemunho, é o que menos lidera, é o que mais dá conta de testemunho. Não é um líder que queremos seguir, nos encoraja a fazer o que pede e nos ajuda até conseguir. Veja, esse líder não falou: todos vocês têm que fazer isso. Não, ele fez isso primeiro. Ele não precisou falar, ele fez. Lógico, ele vai fazer um decreto aqui depois, ele vai estimular isso, mas veja, ele primeiro faz, ele mostra. Você imagina então para um rei essa humilhação que ele tinha que passar? Eu vou explicar para você ver aí o que significa este saco que ele vestia. Então vamos continuar, estamos caminhando aí para o final. Como este rei liderou? Dando o exemplo. Você quer ter uma liderança na sua casa? Precisamos orar, então comece você. Precisa mudar a vida na tua casa, então comece por você. E tirou suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinza. Na linguagem de hoje seria o mesmo eu dizer assim: e vestiu as sandálias da humildade, tirou as vestes da glória, do orgulho, para as vestes do luto, da humilhação, cobriu-se de saco. Imagine você e eu, para quem está acostumado com regalias, se submeter a essa humilhação. Este saco aqui não era qualquer roupa, não. Era o saco de cilício, devido à sua origem animal. Tem um texto que está lá em Isaías, capítulo 22, 12. Eu vou ler para acelerar um pouco mais. Isaías 22, 12, que diz assim: e o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e prantear, para raspar a cabeça, cingir-se com cilício. Veja, esse saco que eles vestiam, alguns primeiro rasgavam a sua roupa e cobriam esse de saco, que era um momento de humilhação. Veja, muitos hoje estão passando por uma humilhação, que é a humilhação, por exemplo, da morte. A morte nos humilha muitas vezes. A fragilidade que nós temos com relação a uma doença, ela deixa muitas vezes nós humilhados, fracos, não podemos fazer nada. O dinheiro não compra saúde. Esse tecido era grosseiro, de cor escura, e ele era fabricado com pelo de bode e com crina de cavalo. Ele era chamado saque pelos hebreus. A veste feita de cilício também era usada em lutos. Escute isso. A veste, esse saco, pano de saco, era usado em lutos. Quem recebia uma notícia de morte ou calamidade, rasgava a roupa ao qual estava usando e colocava por cima o saco. Isso está em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 31. Eu vou ler o texto, 2 Samuel 3, versículo 31, vai falar que também esta vestimenta, esse ritual de lamentação, era usado em luto também. Escute isso. Diz, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cindi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro, que significa aquela padiola, tipo um caixão que parecia tipo uma maca.
E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. Veja que então esse ritual que eles faziam era para momento de tristeza, era para momento de luto, era momento de desespero, era isso, nada além disso. Continuando, vai dizer assim então, Jonas 3:6, a última parte do versículo 6, sentou-se sobre a cinza. Mas que cinza é essa, pastor? Porque existe uma diferença de pó e de cinza. Existe uma diferença. Cinza ou cinzas era o que restava de uma cremação, o que sobrou depois de ter sido consumido pelo fogo completamente. Então, geralmente, essas cinzas, todas elas eram do sacrifício que eles faziam, então eles deixavam queimar por horas até virar a cinza das ovelhas, dos sacrifícios que eles faziam, até mesmo os pães que sobravam, ou até outro tipo de comida eles colocavam ali. Então aquela cinza, aquele pó que estava ali, aquela cinza aliás, ela era usada para purificação, eles usavam para representar, se purificar do pecado. Isso está em Números capítulo 19, versículo 9. Vai dizer assim, Números 19, versículo 9. Estou tendo que acelerar aqui pelo tempo. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo. E ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação e expiação, isso é. Então veja que o uso das cinzas representava a purificação dos pecados e era um ritual praticado pelo povo de Deus em algumas situações. Você vai ver isso também em Hebreus capítulo 9, versículo 13. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Lá vai falar: se as cinzas de uma ovelha purificavam o pecado, quanto mais o sangue do Filho de Deus. Então veja que a cinza era essa representação de purificação. O Senhor Jesus Cristo fala também disso em Mateus capítulo 11, versículo 21. Mateus 11, 21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos todos esses prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Veja, o Senhor Jesus destacou isso. Todos nós conhecemos Jó, todos os cristãos que leem a Bíblia Sagrada já ouviram falar de Jó. Olha o que ele diz em Jó capítulo 2, versículo 8. Jó 2, versículo 8. E tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Jó 42, 6. Esse é o último versículo que eu vou deixar e eu vou caminhar para o final. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você ouvir falar de pó, sempre está relacionado, irmãos, com Gênesis 3, versículo 19b, que diz assim: porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, quando a pessoa ela também se envolvia com pó, era reconhecendo que ela não tinha poder, ela era pó, ela era dependente do Senhor, era uma indicação para esse comportamento. Então, como nota de rodapé, você já aprendeu aí, quando se fala de jejum, quando se fala de pó, quando se fala de cinzas e quando se fala de pano de saco, era uma forma que as pessoas tinham de fazer um ritual de lamentação. Agora veja bem, para encerrar, vou fazer algumas perguntas. Pastor, devemos fazer o mesmo que os ninivitas? A resposta é não. Isso aqui não, esse ritual não. Mas por que não podemos fazer este jejum e se vestir de saco e cinza? O Senhor, por acaso, não iria se alegrar disso? Não. Isso é inútil hoje. Então, o que podemos fazer que agrada ao Senhor? Aí eu quero que o Lucas abra aí, Isaías 58, versículo de 5 a 9. Você vai ver a resposta. Tá? Por quê? Porque eu não quero que você saia daqui e aí você vai escutar lá um cidadão que se diz apóstolo e está trazendo essas coisas do Velho Testamento para praticar nos dias de hoje e que não tem utilidade nenhuma se você não se arrepender. Mas pastor, eu quero sair de saco para a rua. Você pode sair de saco para a rua, faz o que quiser. Agora, se você, meu irmão, se você está achando que você vai fazer isso, e isso vai chamar a atenção do Senhor Deus, não. Vai chamar a atenção de todo mundo na rua e não vai adiantar nada.
Veja o que está em Isaías 58, versículos 5 a 9. Olha o que está escrito aqui. A minha resposta está aqui, a Bíblia Sagrada, não sou eu. Seria este o jejum que eu escolheria? Deus falando. Que o homem um dia aflige a sua alma, está aqui o texto. Que incline a sua cabeça como junco, que é uma planta, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia agradável ao Senhor? É o Senhor que está questionando isso aqui. Versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, as correntes da injustiça, que desfaças as ataduras do jugo, da escravidão, e que deixe livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando você vir alguém nu, o cubras, e não te escondas na tua carne, ou seja, do teu semelhante, e não te escondas do teu semelhante? Veja que em Tiago capítulo 1, versículo 27 vai dizer o quê? Qual é a verdadeira religião diante do Senhor Deus? Visitar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Escute, versículo 8. E então romperá a tua luz como a alva, ou seja, como aquela cor bem clara, branca, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Está dizendo assim, se você viver isso, se você de fato viver isso, veja, então a luz do Senhor, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente botará, e a tua justiça irá diante de ti, ou seja, os caminhos que nós iremos traçar, a justiça estará abrindo esses caminhos, e veja, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Sabe o que é retaguarda? É quando você está andando, você está olhando para frente, você não tem olho na nuca, então Deus está protegendo as tuas costas. Mas para quem faz isso aqui, por que é fácil se vestir de saco? Porque eu não tenho compromisso de mudança de vida. Mudança de vida é muito mais difícil. Abandonar a pornografia, abandonar o pecado, abandonar tudo isso é difícil para quem está nisso. Não, eu vou fazer a campanha, eu vou me vestir de saco, eu vou gritar, vou humilhar o Senhor. Mas se você não abandonar as drogas, meu amigo, se você não abandonar isso daí, não tem conversa. Você vai ter que se arrepender. Conclusão: se o povo, mesmo fazendo tudo isso, e se converter, o Senhor não é obrigado a perdoar, pois continuaria sendo santo e justo, se destruísse a cidade por tudo que os ninivitas fizeram. Escuta isso aqui, escute. Todo mundo se vestiu de saco, as pessoas se arrependeram. O Senhor Deus poderia destruir Nínive? Poderia, ele não era obrigado a perdoar, ele não era obrigado a segurar a mão dele, porque o povo tinha pecado e feito muito mal ao Senhor. Toda e qualquer prática deve buscar somente a glória de Deus. Somente a glória de Deus. Olha para você ver o que está em Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando alguém começar a pedir para você fazer coisas bizarras, foge, examine-se a si mesmo. Mas eu vou continuar fazendo aquilo, não vai adiantar nada. Então não adianta, meu filho. Vai arrumar a tua vida com Deus primeiro. Olha outro versículo maravilhoso que está em Hebreus 13, versículo 16, encerro aqui, que está na versão NVI eu gosto mais, porque aqui ela traz até a explicação da palavra beneficência. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém, irmãos? Amém. Com esses dois versículos, lógico, nós aprendemos então ver que a pregação foi escutada, a pregação foi anunciada, os ninivitas, eles se posicionaram, a liderança se posicionou, fizeram os seus rituais, fizeram aquilo que eles tinham que fazer,
E nós vamos ver ali no versículo 7 e 8, semana que vem, acredito que nós finalizamos esse capítulo. Você vai observar que eles se converteram. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Nesse tempo agora, pastor, o que eu devo fazer? Estenda a tua mão. Não existe um pobre tão pobre que não possa ajudar. E não existe um rico tão rico que não possa receber ajuda. Talvez ele não precise de dinheiro, mas ele precisa de alguém que ore por ele. Ele precisa de alguém que manda uma mensagem para ele, alguém que fale de Deus para ele. Mas você vai ver muitas pessoas precisando de ajuda nesse período. Amém?